É isso aí, boa tarde. Deixa eu colocar um slide aqui, Sara, para a gente poder começar a falar do nosso assunto. Inclusive, deixa eu ser bem claro, né? Parte desse slide aqui, ele veio da Secretaria Estadual da Educação do Estado de Pernambuco, tá? Mas vamos lá. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, porque tá no final do slide. Tem que ser no início, né? É porque tem que apertar aqui do começo, né? Eu apertei já bem no final. Mas é o seguinte, na primeira série do ensino médio, vocês estudam, né, dentro da física, uma parte chamada cinemática, tá? A Larissa também está chegando agora. E uma parte chamada dinâmica e ainda a estática, tá? Bem, e a questão é o seguinte, nós temos aqui, dentro da física, primeira coisa que vocês precisam entender, física é uma ciência, assim como a biologia é outra ciência, a química é outra ciência. Até no 9º ano, vocês estudavam ciências, tá certo? Até no 9º ano, vocês estudavam ciências, ciências no plural. Quer dizer, vocês estudavam física, vocês estudavam química, vocês estudavam biologia, vocês estudavam geologia, tá certo? Astronomia, tudo dentro das ciências. Quando você chega no ensino médio, você não tem mais ciências. Por quê? Porque as ciências são fragmentadas em química, física e biologia. A parte da geologia, ela é inserida dentro da biologia, perdão, dentro da geografia. A parte da astronomia, ela é inserida dentro da física. E aí você fica com física, química e biologia no lugar das ciências, tá certo? E a física, ela estuda, o objeto de estudo dela é a matéria, tá? Assim como a química. Porém, a química focaliza nas transformações que ocorrem com a matéria, enquanto a física, ela não leva em conta essas transformações. E a biologia estuda a vida, né? Bio quer dizer vida, logia, logos, vida. Então, biologia é o estudo da vida. E a física, ela tem diversos ramos. Entre esses diversos ramos, nós temos aqui a mecânica, que é a parte do 1º ano. A mecânica, ela está dividida em cinemática, dinâmica e estática, tá certo? E aí nós vamos estudar aqui os conceitos básicos, tá? Primeira coisa, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quando eu falo cinemática, vem à mente de vocês uma outra palavra que se parece com essa? Se vocês puderem me responder. Uma coisa boa. Cinema, sei lá. Cinema, exatamente isso. Então, cinema e cinemática tem a ver no assunto, significado da palavra, tá? O que vocês estão vendo aí? Não entendi. Não, o que vocês estão vendo aqui? Não sei. Você É, pode dizer. é um pedacinho de um filme, certo? De um vídeo. Ah. Esse personagem aí todo mundo conhece, né? Uhum. O Mickey. Também você tem aí na sua tela um pedacinho de um vídeo. Nesse caso aí, o vídeo é chamado de desenho animado. Agora é que são elas. O que tem tá aparecendo aqui na tela? O que vocês percebem que está aparecendo aqui na tela? Não tô vendo nada. Aqui embaixo, ó.
Bem aqui onde o cursor do mouse tá mostrando. Ó, no dedo aqui da pessoa. Não, eu acho que não tá mostrando nada, não. Vocês não estão vendo, não? Uma menininha que ela joga tipo um Não. raio laser de arco-íris na nuvem. Olha, agora não está, agora não está. Tá vendo? Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte. Uhum. Inclusive, vou até mostrar mais um. Que é o mesmo modo, né? Aqui, por último. Esses três últimos, como vocês podem ver, é tipo uma caderneta em que a pessoa vai fazendo muitos desenhos. Talvez aí uns 50 desenhos. E quando ela passa rapidamente, um desenho depois do outro, você tem a impressão visual de quê? Tá se mexendo, Exatamente, essas está se coisas. mexendo. É por isso que a gente chama de animação. Parece que é vivo, parece que se mexe, parece que tem movimento, tá? Então, quando decidiram chamar a sétima arte de cinema, é justamente por isso. Você pega várias fotos, vários desenhos e projeta um depois do outro, e aí você tem a ideia de movimento, tá certo? Então, no caso aí, você Uhum. tem os desenhos de animação, né? Por quê? Porque a impressão visual que você tem, quando as várias fotos ou imagens são colocadas uma depois da outra, é de movimento. Então, cinema quer dizer movimento. E cinemática? Bem, cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. E é isso que nós vamos estudar, tá? Os movimentos. Só que a cinemática não estuda a causa do movimento. A gente não vai preocupar com o que está gerando esse movimento, e simplesmente tentar entender a ideia do movimento. Certo? Então, tá aqui, ó, cinemática. A palavra é bem parecida com cinema. Então, cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos, que também são chamados de partículas, sem levar em conta o que causou esse movimento. Tá certo? Uhum. Aí é o seguinte, no slide anterior, foi falado aqui nos conceitos básicos da cinemática, tá? Dentro desses conceitos básicos, o que é um conceito básico, professor? São palavras que têm significados e que vão ser agregadas ao vocabulário de vocês. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui nunca ouviu falar em ponto material, tá? Eu tenho certeza que nenhum de vocês já ouviu falar um ponto material. Não. Mas a partir de hoje, pelo menos na escola, vocês vão ouvir a palavrinha ponto material. O que é um ponto material? Um ponto material, pessoal, é um carro, é um caminhão, é uma bicicleta, é uma pessoa, é uma casa, é um planeta, tá? Desde que o tamanho desse carro, o tamanho desse caminhão, o tamanho dessa carreta, o tamanho desse planeta, não exerça influência no fenômeno considerado, tá? Então, por exemplo, se um carro vai de Govelândia a Goiânia, o tamanho do carro influencia no tempo que ele gasta para ir daqui em Goiânia? Sim ou não, na impressão de vocês? Não, na minha impressão, não. Não vai influenciar. O que vai influenciar é a velocidade que ele vai, mas o tamanho dele não. Tá? Um transatlântico, um navio daqueles gigantescos, navio de cruzeiro, o tamanho dele influencia no tempo que ele gasta para ir, vamos supor, do Porto de Santos até lá no Japão? Acho que não, porque depende da velocidade que ele tá, Exatamente, vai depender da da força do velocidade. O tamanho dele não influencia. Então, nesse caso, ele é chamado de ponto material. Inclusive, por exemplo, quando você vê aviões passando bem alto, você vê só um pontinho no céu. Por quê? Porque ele está muito distante e existe aí o que a física chama de relatividade, tá? Um objeto, quando ele está muito distante do observador, ele é visto na forma de um ponto.
por isso o nome ponto material. Aí tem o exemplo aqui, pessoal. Uma formiga numa calçada. Então, se você olhar a formiga em relação à calçada todinha, a formiga vai parecer um ponto. Então, nesse caso, ela é chamada de ponto material. Tá certo? Agora, há situações em que o tamanho do objeto ele precisa ser levado em consideração. Nesse caso, eu vou até passar mais rápido isso aqui. Nesse caso, quando o tamanho do objeto precisa ser levado em consideração, aí ele já não é um ponto material, ele é considerado como sendo um corpo extenso. Como assim, professor Denauer? Não entendi. Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, por exemplo, quando você está com alguém num carro e a pessoa vai ultrapassar um caminhão, o tamanho do caminhão vai influenciar no tempo que essa ultrapassagem vai demorar? Sim ou não? Acho que também não, porque se o Pensa cara se for acelerar, um caminhão toco, que ele é pequeno, e se for um daqueles que carrega 3 vagões, será que o tamanho, até certo ponto, influencia no tempo que o carro vai demorar para ultrapassar ele? acho que influencia sim. Influencia. Então, Influencia. nesse caso, nessas situações em que o tamanho do objeto deve ser levado em consideração, aí ele é chamado de corpo extenso, tá? Por exemplo, uma formiga em relação a uma pedra. Aí a pedra é quase do mesmo tamanho da formiga, então ela é, nesse caso, um corpo extenso. E tem até o outro exemplo aqui, ó. Um caminhão em relação a uma pequena rua. Então, ele é um corpo extenso. Inclusive, pessoal, ali em Quirinópolis, perto da pecuária, tem algumas ruas que elas são muito estreitas. Elas são da largura de um carro. Então, o carro fica muito grande em relação a elas. Mas existem outras ruas que são muito largas. Aí o carro já não é tão grande em relação a elas. Tá? E é por isso que tem essa diferença, ponto material e corpo extenso. Mas tanto o ponto material quanto o corpo extenso são móveis, corpos dotados de movimento. Tá? Mas que o tamanho dele pode influenciar ou o tamanho dele não vai influenciar. Então, quer dizer o quê? E para definir o corpo como sendo ponto material ou corpo extenso, você vai ter que ter um ponto de referência. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, o carro em relação à garagem, ele é grande. Mas o carro em relação a uma rodovia que vai daqui a Goiânia, ele é muito pequeno. Então, o carro em relação à garagem, ele é um corpo extenso. E o carro em relação a um trajeto que vai de Govelândia a Goiânia, aí ele já é um ponto material. Tá certo? Outro conceito básico que a gente precisa pelo menos ter uma noção é o conceito básico da trajetória. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo ou não? Porque apareceu uma mensagenzinha no meu computador aqui que tem uma instabilidade na internet. Não, estamos escutando direitinho. Está escutando direitinho? Não, então tá bom. Então, por exemplo, o Emanuel já morou muitos anos na fazenda, né, Emanuel? Sim, sim. Sim. E aí, você já ouviu alguém dizer, passou uma cobra por aqui? Sim ou não? Já. Já. Como é que a pessoa sabe se passou uma cobra por ali? Talvez por causa do rastro. Isso, o rastro Porque dela, né? nossa, Então, o rastro é a trajetória. Olha, é um nome diferente, a gente quase não usa esse nome, né? Mas trajetória é o quê? É o caminho percorrido pelo móvel. Quer dizer, é o caminho por onde a pessoa passou, o caminho por onde a cobra passou, o caminho por onde o carro passou. Inclusive, aviões jato, quando eles passam, eles deixam uma fumaça no ar. branca. Isso, aquela fumaça é a trajetória dele. Tá certo? Agora, tem um detalhe aqui no estudo da trajetória. Qual detalhe, professor? Olha bem essa imagem com atenção. Suponha que esse avião ele deixa um objeto cair. O objeto, junto com o avião, ele se move na horizontal. Como o objeto está caindo, ele também se move na vertical. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver no avião, você vê esse objeto caindo em linha reta. Mas nós que estamos aqui do lado de fora do avião, vamos ver esse objeto caindo em linha curva.
essa linha curva é chamada de arco de parábola. Isso aqui é chamado de relatividade de Galileu. Galileu Galilei foi um estudioso, né? É um dos pais da ciência moderna, que viveu há vários séculos atrás, tá? Olha o que o Galileu percebeu. Eu coloquei essa relatividade de Galileu numa animação. Deixa eu tirar essa imagem aqui, para vocês entenderem melhor. Ó, vamos supor que tem uma pessoa dentro de um trem. E essa pessoa pega uma bola e joga a bola para cima. A bola vai subir e vai descer em linha reta. Tá certo? Agora, e alguém que está do lado de fora do trem? Olha bem o que ele vai ver. Enquanto o que está dentro vê ela subir e descer em linha reta, o que está fora vai ver ela subir, só que ela vai deslocando na horizontal e vai descer, certo? Sempre na mão da pessoa, porém, vai descrever um arco de parábola, ou seja, uma linha curva, tá? Então, a trajetória é o quê? É o caminho percorrido pelo móvel. Porém, dependendo do ponto de referência que você toma, você tem uma trajetória reta ou você tem uma trajetória curva. Aí é o seguinte, quem está dentro do trem vê em linha reta. Quem está dentro do avião vê em linha reta. Quem está fora do trem vê em linha curva. Quem está fora do avião também vê em linha curva. Ou seja, em resumo, se você estiver do lado de fora, você vai ver um arco de parábola, uma curva. Se você estiver dentro, você vai ver em linha reta, tá? Continuando. Então é o seguinte, pessoal. Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. E quem estiver na Terra verá um arco de parábola. E agora, professor, o que é? Posição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.